A paz, filhos do Pai. Que o Senhor possa falar grandemente aqui com vocês. Peço que você dê seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe para que muitos possam receber da palavra do Senhor. Jesus estava conversando com a multidão. A multidão, ela queria ver sinais de Jesus. Ela dizia, a multidão dizia para Jesus: olha, Moisés era profeta, né? Moisés derramou pão sobre nós. Nossos pais, eles comeram do pão que Moisés derramou sobre nós. Jesus diz: não. Quem derramou pão sobre vocês foi meu Pai que está no céu. E nisso, na continuação da conversa, tem um momento em que Jesus ele diz: não, o pão veio do céu, que é o Pai que me enviou. Vamos lá aqui ler no versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso está em João 6, versículo 38. E continua a conversa, mas o ponto-chave é agora. No versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Você vê, irmãos, que quando nós estamos caminhando na carne, nós não conseguimos enxergar o que o Pai tem feito por nós. Porque o Pai enviou o Filho para a nossa salvação. Jesus ele deixa claro que nós teremos o pão que sacia a nossa fome, mas voltaremos a ter fome novamente, mas ele vem para dar abundância. Ele vem para saciar essa fome e nos dar a vida eterna. É ele que nos traz isso. Quando nós não temos os olhos espirituais para entender as bênçãos que Deus, que Pai tem mandado para nós, fica mais difícil a sua caminhada. O Pai sempre dá a saída e naquele momento, e hoje, o Pai diz para você: eu te entreguei Jesus. Ele foi para a terra caminhar com vocês, para que vocês entendam que eu amei vocês. É tempo de salvação, é tempo de vida, e é só Jesus que pode nos trazer isso. Só Jesus nos traz isso. Mas quando a gente não vive no sobrenatural de Deus, do Pai, nós não conseguimos entender. Como é que eu vou entender o sobrenatural se eu não vivo no sobrenatural? Vamos ler aqui, irmãos, em João 3, só voltar um pouco. João 3, 6, que diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você não consegue discernir as coisas espirituais na carne. Você só consegue discernir as coisas espirituais no Espírito. E que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus, aquele que fala com nós, aquele que nos direciona. Outro ponto interessante, irmãos, é que nós nascemos de novo. Isso nos torna diferentes. Porque como é que eu vou explicar às outras pessoas que eu nasci duas vezes? É muito interessante isso. Você que aceitou Jesus e tem ele como seu único suficiente Salvador, você nasceu duas vezes. Vamos para a palavra. Aí diz, é uma conversa entre Nicodemos e Jesus. E que ela começa aqui no capítulo 3, que diz bem assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.
Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, quando ele diz assim, na verdade, ele está dizendo, olha, pode ser difícil de você acreditar. Entendeu? Vamos lá. Na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ou seja, Nicodemos, ele estava vendo o natural. Ele estava vendo na carne o que Jesus estava falando para ele discernir no espírito. Não era o nascer da barriga. Era nascer espiritualmente, renovado com os ensinamentos que a palavra te dá. Nicodemos era muito entendido da palavra. A palavra diz aqui que ele era príncipe dos judeus. Ele era um fariseu, ele era estudado na palavra da época. Mas ele faltava uma coisa nele, que era o discernimento do Espírito Santo. Ele via o natural, mas ele não conseguia entender o sobrenatural de Deus. Que nessa manhã você entenda que você não é normal, porque você nasceu 2 vezes. É bem interessante isso. É bem interessante. Para continuar e a gente terminar esse vídeo com chave de ouro, porque a palavra do Senhor, ela é rica. E Jesus disse, versículo 5, Jesus respondeu, na verdade, o que é que significa na verdade? Significa que Jesus está dizendo, talvez pode ser difícil para você entender. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Versículo 6, o que é nascido na carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Pois que nessa manhã o Senhor Jesus, ele possa tocar no teu coração, para que você saia da carne, saia dos olhos físicos, para entender com a visão espiritual que ele te dá, trazendo revelação na palavra, e que Jesus seja o centro do pão da vida do seu ser, porque do pão que nós comemos aqui, nunca teremos fome. A paz.